Olá, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. Pela maravilhosa graça do Senhor, aqui estamos para, mais uma vez, meditarmos um pouco e nos deliciarmos um pouco com estas preciosas palavras de vida. Eu quero, nesta programação, meditar um pouquinho com vocês acerca da vida de Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele é um tipo perfeito da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler aqui com vocês uma escritura que está em Gálatas, no capítulo 3, e eu quero ler aqui o versículo 6, que diz assim: Da mesma forma, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo, ou seja, foi justificado pela sua fé. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram este tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. E ele anunciou estas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. E agora, lá no versículo 29, e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Ou seja, agora que pertencemos a Cristo, somos verdadeiros filhos de Abraão e herdeiros com ele da mesma promessa em Deus. Isto é verdadeiramente muito precioso. E eu estou aqui com a mensagem Abraão e a sua semente depois dele. E nós encontramos o mensageiro desta era, ou seja, um profeta que o Senhor nos enviou neste tempo final, nos dizendo que Deus, lá em Gênesis, no capítulo 12, quando chamou a Abraão, ele o chamou por eleição. Não foi porque Abraão era uma pessoa boa ou melhor do que os demais. Não foi porque ele teve algum merecimento, mas foi por escolha de Deus. Deus escolheu Abraão. Não foi Abraão quem escolheu a Deus, mas foi Deus quem escolheu a Abraão. E esta é a maneira que ele chama a sua semente também. Não é aquele que corre, não é aquele que quer, mas é para quem Deus demonstra misericórdia. Isto é a Escritura, isto é a palavra. Portanto, Deus chamou Abraão e este chamado foi, sem sombra de dúvida alguma, por eleição. E assim como ele chamou Abraão, ele também
chama a sua semente. E quando Deus o chamou, ele o chamou para uma total separação do mundo e de toda a incredulidade. Portanto, quando Deus chama um homem, ele o chama para uma total separação. Assim como ele fez com Abraão, ele faz com a sua semente, para separar-se do mundo e de todas as coisas. Quando Deus chamou Abraão, ele estava com 75 anos de idade. E Sara estava com 65. E quando Deus fez a promessa a Abraão de que lhe daria um filho, nós conhecemos a Bíblia, e passou-se 25 anos até que o Senhor cumprisse a sua promessa por sobre a vida de Abraão. Mas Deus manteve a sua promessa para com Abraão, assim como Abraão manteve a sua promessa firme em Deus. E nós sabemos que o tempo foi passando e ele foi se debilitando a cada dia que passava, mas, todavia, ao invés de ficar fraco, Abraão ficava mais forte na fé. O corpo enfraquecia, se debilitava, mas a fé se fortalecia. E a Bíblia nos diz isto, que ele estava mais forte cada manhã, dando louvores a Deus, porque ele sabia que iria acontecer. Como disse Paulo, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha confiança, a minha fé, até aquele glorioso dia do seu retorno, para nos levar à glória com ele. Para Abraão não importava o quanto demorasse, ele sabia que aquilo iria acontecer. Não é como muitas pessoas hoje simplesmente estão se escarnecendo da palavra de Deus. Como as pessoas dizem, não é nada diferente do tempo em que os nossos pais foram. Oh, eu tenho ouvido falar da vinda do Senhor desde que eu era um pequeno garoto. A minha mãe me disse que ela já ouvia isto e não existe tal coisa. Então eles vão, eles comem, eles bebem, eles se casam. E muitos simplesmente dizem, nunca houve uma confirmação disto. Na verdade, nunca houve uma confirmação disso em seus corações. Mas quando Deus vem e confirma isso, se você é verdadeiramente uma semente de Abraão, ao invés de você ficar fraco, conforme você vê os dias passando, você fica cada vez mais forte. Isto se você
é uma semente de Abraão, porque esta promessa foi feita a Abraão e à sua semente. Muitos dizem, a minha avó não viu, a minha mãe não viu. E se eu não vir, todavia, eu estarei esperando isto. Se eu não vir, os meus filhos verão, não importa aonde esteja. Se eu adormecer, eu vou me levantar naquela linda manhã de ressurreição. Eu não vou estar pronto, crendo que Ele está vindo para esta era. Eu, pela fé, estarei pronto, porque a palavra nos diz que haverá uma noiva, que haverá um povo que estará pronto naquele dia para este glorioso dia do arrebatamento. A semente de Abraão, ela não está cocheando entre dois pensamentos. A semente de Abraão, ela não volta para trás. Eles não ficam para cima e para baixo, dentro e fora, se desviam um dia, vão à igreja no outro e depois saem. Não, as verdadeiras sementes de Abraão permanecem firmes. E se eles estão em Cristo, eles estão firmes. Nada pode abalá-los, porque Jesus nos tem dito que sobre a rocha a sua igreja estaria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E quando Deus fez esta aliança com Abraão, Ele fez esta aliança também com a sua semente. Portanto, queridos, haverá lá uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma igreja que estará tão cheia do precioso Espírito Santo de Deus. Portanto, a verdadeira semente de Abraão, ela crê na promessa, da mesma forma que Abraão creu, porque isto foi para Abraão e para a sua semente depois dele. Agora eu quero observar juntamente com vocês o que é que Deus fez para esta semente real de Abraão, para confirmar esta aliança que ele fez com Abraão. Deus tomou a Cristo, que era a verdadeira semente real de Abraão, e o levou até o Calvário, e ali ele o partiu. E ele tirou o espírito dele e colocou o seu corpo na sepultura, e a sua alma foi enviada ao inferno. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou o seu corpo e o levou para a glória. E dali enviou o seu precioso Espírito de volta e manteve o seu corpo à sua destra. E enviou o seu precioso Espírito para a sua igreja, para fazer esta igreja tão cheia, tão saturada da vida de Cristo, para que na ressurreição os dois estejam perfeitamente encaixados, noiva e noivo. A igreja e Cristo serão iguais. O mesmo ministério, o mesmo tipo de poder, o mesmo Espírito que ele levantou o
corpo de Jesus. E hoje ele está à sua destra, à sua direita, mas tem derramado o seu precioso Espírito Santo por sobre a sua igreja. Lá no dia de Pentecoste, o povo foi cheio do Espírito de Deus. Foi assim que Deus provou, foi assim que Deus selou, confirmou a sua aliança com a sua igreja. Esta é a forma que Deus confirma a sua aliança com a igreja. Foi por esta oferta de sangue, foi pelo sangue de seu Filho Jesus Cristo. E com este sangue, ele santificou a igreja, ele a limpou, ele a separou. E quando a separação vem, aí então você sabe que a verdadeira palavra santificar é também uma palavra composta, que significa santificado, limpo e separado para o serviço. E o que ele fez com Abraão, ele faz também com a sua semente. E ali agora ele está separando Abraão de toda a incredulidade. Vimos que ali estava a primeira etapa, quando Deus o chamou, e Abraão o tomou pela fé. E agora nós estamos vendo Abraão sendo santificado, segunda etapa, santificação. Então, quando a igreja se separa das coisas do mundo, então Deus aplica o seu sangue por sobre ela. E quando ele faz isto, então você não vai mais querer as coisas do mundo. Você não vai mais se comportar mal. Você não estará com este espírito concupiscente, de cobiça. Você estará separado de todas as coisas, separado do mundo. E Deus está te santificando para que ele possa te encher com o seu precioso Espírito Santo. Nós estamos falando, queridos, nós estamos falando para a verdadeira igreja, semente de Abraão. Aquela que realmente é semente de Abraão. E nós vamos encontrar que depois disto, Deus chamou a Abraão para o seu seio. Ou seja, apareceu para ele na condição do El Shaddai. E nós sabemos que El Shaddai é o Todo-Poderoso, é o Deus, o forte, aquele que tem seios. E Abraão já estava velho, já estava entrado em dias, estava cansado, e o filho ainda não havia chegado. E nesta hora, Deus trouxe Abraão para o seu seio, para nutrir-se dele, para mamar a sua força, para mamar a sua vida. E o que é que nos diz isso? Está falando do precioso batismo do Espírito Santo, quando a vida de Cristo vem para estar em você. Abraão se enchendo agora do precioso Espírito Santo, para logo em seguida trazer a cumprimento esta preciosa promessa deste filho. E assim acontece exatamente com a semente de Abraão. Ele disse para Abraão: a minha aliança está agora com você. Que palavra de encorajamento
para um velho de 100 anos de idade, ou quase 100 anos, 99. E ele ali está, o El Shaddai, aquele que doou a força. E eu vou colocá-lo junto a mim, e você vai receber uma porção da minha vida. Você vai receber uma porção do meu próprio nome, Elohim. Qualquer um sabe que esta palavra Elohim significa o todo-suficiente, aquele grande ser que existiu de si mesmo, o Todo-Poderoso, para que a promessa que Deus havia feito a Abraão se cumprisse. Porque tudo que Deus tem prometido em sua palavra, Ele é poderoso para cumprir no seu devido tempo, na sua devida hora. Portanto, meus amados irmãos, amigos, ouvintes, vamos estar firmes. Não importa o que aconteça. A carne enfraquece cada dia, mas o Espírito se fortalece em Deus, glorificando, exaltando e engrandecendo o maravilhoso nome do Senhor. Qualquer hora dessas, haverá uma igreja transformada pelo poder de Deus para trazer a cumprimento 100% de sua palavra. Deus abençoe os vossos corações. Deus abençoe